noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aí ao nosso culto de hoje à noite. Que bom que você pode se conectar na sua casa, seja pelo Face ou pelo YouTube, e assim nós nos unimos. Graças à tecnologia, graças a essa oportunidade que a internet nos dá, nós podemos estar juntos neste momento de culto. O momento de culto é sempre um momento especial para nós. É um momento onde nós nos abastecemos para que durante o restante da nossa semana também estejamos na presença de Deus, estejamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O salmista, no Salmo 62, os versos 1 e 2, ele vai dizer assim: em silêncio, diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Nós precisamos desse tempo de silêncio. Tem tantas vozes, tem tantos sons ao nosso redor, no nosso mundo, sejam as vozes que nos assustam, sejam as vozes dos nossos anseios, das nossas perspectivas, sejam vozes que nos colocam medo. Tem muitas vozes ao nosso redor, e o convite de Deus é o convite ao silêncio, ao silenciar diante de Deus. Por isso o salmista diz, diante de muitas vozes que talvez estão dizendo coisas boas para nós, vozes que talvez estão dizendo coisas ruins para nós, o salmista, ele diz, em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem minha vitória. E é em Deus que nós temos também a nossa vitória, a nossa força, o nosso refúgio a cada dia. Seja agora, nesse momento de culto, mas também assim é a nossa oração, o nosso desejo que seja durante toda essa semana que se inicia hoje. E assim eu convido para que nós iniciemos esse nosso momento de culto com uma palavra de oração. Vamos silenciar diante de Deus. Parece estranho, Senhor, diante de um celular, diante da televisão, diante do computador, nesse momento, cada um na sua casa, nós silenciarmos. Mas nós não fazemos isso para esse aparelho eletrônico diante de nós, mas nós silenciamos diante de Ti, ó Deus, Tu que és o Deus de todo o universo, Senhor sobre tudo e sobre todos. Por isso nós queremos também orar pelo nosso tempo de culto, agradecendo, Senhor, que podemos estar sim em comunhão, talvez não presencialmente, mas em espírito, no nome de Jesus Cristo, e pela oportunidade também que a tecnologia nos oferece, nos comentários, em poder conversar um com o outro também por meio dos comentários. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de culto, e nós te pedimos que a Tua palavra, que o Teu agir, que os hinos que serão cantados, ele cale fundo em nossos corações. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver algum pedido, algum motivo de gratidão e quiser compartilhar conosco, coloque ali nos comentários também, tanto no Face ou no YouTube, e ao final do culto nós iremos também interceder por você. Hoje nós nos alegramos com a participação do Pedro e da Leia, nossos queridos aí que podem estar depois de um longo tempo também junto com a gente de novo, e com muita alegria. E lá, escondidinho no quartinho lá atrás, está o Felipe também, né? Motivo de grande gratidão e de alegria também para essa comunidade. Por isso eu convido a todos a juntos louvarmos ao nosso Deus. Você na sua casa, a banda pode chegar aqui já. Na sua casa, se você conhecer os hinos, quiser cantar junto, é legal. A gente poder
em família, acompanhar os hinos também. Se você não conhecer os hinos, nós convidamos você a que esse tempo seja também um momento de reflexão, de louvor e adoração a Deus. Vamos juntos adorar ao Senhor. Veio ao mundo só pra nos salvar das garras do pecado. Ele redimiu e numa cruz tão rude expirou por nós. E todos que o buscam podem se salvar, pois nele encontrarão libertação. Cristo dá, Ele prometeu libertação. Só pedir, já lhe concedeu. Creia em Cristo e aceite o seu perdão. Libertação. Cristo dá, Ele prometeu libertação. Só pedir, já lhe concedeu. Creia em Cristo e aceite o seu perdão. Errante pela vida, já vaguei tão só, não tinha alegria, até que um dia enfim Cristo de repente surgiu para mim. E desde aquele instante senti algo que vou sentir no coração. Libertação. Cristo dá, Ele prometeu libertação. Só pedir, já lhe concedeu. Creia em Cristo e aceite o seu perdão. Libertação. Cristo dá, Ele prometeu libertação. Só pedir, já lhe concedeu. Creia em Cristo e aceite o seu perdão.
deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. A sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo tem ajudado para que mais pessoas possam ouvir a palavra da esperança, a palavra da graça, a palavra da salvação, a palavra que traz a vida nova e o perdão de pecados. E a oferta, o dízimo, a contribuição, ela é fruto de um coração grato. E por meio dessa oferta também mais pessoas podem ouvir esta mensagem. Se você quer contribuir, seja por meio de ofertas ou de dízimos, você pode fazer isso durante a semana, trazendo o seu envelope com a oferta até aqui na Melk, combinamos um horário, você vem até aqui, ou então você também pode depositar na conta da Melk que está aparecendo aí na parede, né? na projeção também. Nós vivemos um tempo difícil, mas nós também confiamos que Deus há de nos sustentar. E eu quero orar nesse momento também, colocando essa situação do nosso sustento, do nosso ganha-pão de cada dia, nas mãos de Deus, confiando também a nossa vida nesse sentido, nas mãos dele. Vamos orar. Pai querido, esse nosso momento de oferta, ele não é só um momento onde nós falamos de dinheiro, mas ele é um momento onde nós entregamos toda a situação financeira das nossas vidas nas tuas mãos. Nós somos gratos pelo que tens feito, nós somos gratos, por isso também contribuímos. Nós somos gratos e queremos que mais pessoas possam ouvir dessa mensagem e queremos manter também esse ministério. Mas, Senhor, nós também precisamos trazer diante de Ti aquilo que nos aflige. Sabemos que as vozes que ouvimos indicam que este momento, Senhor, é um momento que começa a ficar mais difícil também a questão financeira para o nosso país, para alguns setores pelo menos. E por isso, Senhor, isso nos preocupa.
mas nós queremos colocar também diante de Ti a cada um dos irmãos e irmãs dessa comunidade, a vida de cada um, o sustento de cada um, o trabalho, a possibilidade de conseguir o seu sustento. E, Senhor, olha em especial por aqueles que nesse momento estão passando por alguma dificuldade. E como comunidade queremos também nos ajudar nesse sentido. E entregamos tudo isso diante de Ti em oração, Senhor. Amém. Vamos cantar ainda mais um hino. Vamos orar. Senhor, Deus eterno, todo-poderoso, nós te pedimos, fala conosco. Amém. Perdão ou amargura, perdoar ou guardar mágoas, perdoar ou a cultura de cultivar raízes de amargura no seu coração. Qual é o caminho que você vai decidir? O que você vai fazer com as ofensas que você sofreu, com as dificuldades que você sofreu, com os problemas que você sofreu?
com as pessoas que lhe ofenderam, que lhe causaram os problemas, ou as circunstâncias responsáveis por isso. Perdoar ou cultivar raízes de amargura. Antes de qualquer coisa, deixa eu dizer para você, perdoe. Perdoar é o único caminho. Perdoar é o único jeito. Jesus disse isso já na cruz, quando ele estava lá pendurado, sendo pregado na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus disse isso para Pedro, para o apóstolo Pedro. Quando Pedro lhe perguntou: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar? Até 7. Pedro não tinha entendido que perdoar era melhor para ele. Para Pedro, 7 vezes perdoar era um grande sacrifício. Quando Jesus responde, não 7, mas 7 vezes 70. Jesus não quer que a gente ache um número e fique contando, agora já cheguei. Pronto, não preciso perdoar mais. Não. Quando a Bíblia fala no número 7, 7 tem a ver com a totalidade, com a plenitude, ou seja, que a sua vida seja plena de perdão. Porque esse é o único jeito de viver uma vida que seja boa para você, de viver a vida que Deus pensou para essa humanidade, para nós. Perdoar é abrir mão do direito de vingança. Perdoar é abrir mão do olho por olho, dente por dente. Porque sim, quando alguém nos machuca, a gente tem a vontade de infligir na outra pessoa pelo menos a mesma dor que a gente está sentindo. Pelo menos. Normalmente o desejo é um pouquinho maior até, né? Porque sabe como é que é feio, né? E ruim o nosso coração. Perdoar é assumir o caráter de Cristo. É assumir que o caminho de Deus, por mais estranho que possa parecer, sim, perdoar pode parecer estranho, mas esse é o único caminho que pode não só preservar, mas dar sentido à vida. A minha e a tua vida. A tua vida e a vida de quem te ofendeu. Mas além de preservar a vida, o caminho do perdão é também o caminho que torna possível a vida em família, torna possível a vida em sociedade, torna possível a restauração daquilo que foi destruído, do caos, dos nossos sentimentos, do caos causado por causa da crueldade, do ódio, da vingança que às vezes brota em nosso coração. Mas que fique claro, perdoar não é dizer ou fazer de conta que não houve nada. Perdoar não é dizer que não houve erro, que não houve ferida, que não houve pecado. Não é passar a mão na cabeça e dizer, eu nem me incomodei, isso nem fez mal para mim. Perdoar não é isso. Perdoar é chamar para fazer o acerto de contas, porque sim, teve algo que machucou, que feriu, que foi erro, que foi errado. Mas perdoar é deixar no final o juízo nas mãos de Deus. Deixar o juízo ser pago na cruz de Cristo. O inverso do perdão é a amargura. A Bíblia nos conta uma história que compara as consequências dessas duas atitudes. Até onde a amargura pode levar, tudo o que a amargura causa, e até onde o perdão pode levar, o que o perdão causa. Nós não vamos fazer essa leitura aqui agora, mas eu quero convidar você para que durante essa semana você leia na sua Bíblia o que os comentaristas bíblicos chamam de novela, a novela da história da família de Jacó. Essa história começa lá pelo capítulo 30, mas eu convido que você leia pelo menos do 34 até o 50, que é um pouco daquilo que eu vou contar aqui hoje à noite. É a inspiração para a nossa mensagem de hoje à noite. Então, pelo menos dos capítulos 34 até 50 do livro de Gênesis.
Uma leitura muito interessante. E eu acho que você não vai conseguir parar de ler tão rápido. Você vai querer continuar lendo até terminar a história, porque é muito interessante. Tire um tempo maior para conseguir ler essa história dessa perspectiva também. Aonde a amargura nos leva e aonde o perdão nos leva. A família de Jacó é um caos. Brigas, traições, ódio, resultado de anos de mentira, engano e disputas. Jacó tinha 12 filhos homens, além de outras filhas. Resultado do casamento dele com 2 irmãs, Lia e Raquel. Além disso, Lia e Raquel deram as suas escravas para ter filhos com o Jacó. Só que os filhos não seriam das escravas, né? Contavam na cultura daquela época como filhos da Lia e da Raquel. Uma família que foi criada à sombra de mentiras, enganos e disputas por parte de Jacó e das mulheres da casa. Aliás, o nome Jacó, eu acho que talvez você sabe, significa enganador, aquele que puxa pelo calcanhar, aquele que passa a perna no outro, né? No nosso português. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mas as consequências da vida longe de Deus ainda se mostram nessa família. As 2 mulheres, Lia e Raquel, usam os filhos que elas têm como uma tentativa de ganhar a atenção do marido. O filho, a criança não é valorizada pelo que ela é, mas para tentar com que a mãe ganhe a atenção do Jacó. Aí você pode imaginar o ambiente em que essas crianças, em que esses filhos, agora adultos, né, foram criados. Gera nos filhos uma cultura de ódio, de crueldade. Numa certa ocasião, 2 desses irmãos, para vingarem a sua irmã, que tinha sido abusada, foi estuprada pelo homem que gostava dela. O homem até gostava dela, mas passou dos limites. Um príncipe, inclusive, de uma cidade onde eles moravam nas redondezas. 2 dos irmãos mataram todos os homens da cidade à traição. Desceram com os seus escravos juntos, né? Criaram um pequeno exército e mataram todos os homens da cidade à traição. O príncipe, né, que estuprou a irmã, queria casar com a irmã deles. Então disseram que aceitavam o casamento, desde que todos os homens da cidade se circuncidassem. E no dia que a dor da circuncisão era mais forte, eles vieram e passaram a espada em todos. Os outros filhos de Jacó, os outros irmãos, vieram depois para levar os despojos, né? Saquear o que sobrou da cidade e levarem ainda mulheres e crianças. Certo? Um estupro inimaginável, a dor tanto da mulher quanto dos irmãos. Mas será motivo para tal crueldade? Será que foi pouco que fizeram? José era o filho preferido do seu pai. Ele deu até uma túnica especial para mostrar isso para o José e para todos os outros filhos. Os irmãos, tomados de inveja e de amargura causados por um pai que dava atenção para um filho e negava atenção para os outros, não conseguiu mais falar pacificamente com o José. E a amargura naqueles corações vai só aumentando. José também naquela época não era muito melhor do que os seus irmãos. Era um adolescente narcisista, só pensava em si, incapaz de sentir empatia pelos outros. José tem sonhos e ele conta esses sonhos para mostrar como ele se sentia superior aos seus irmãos e aos seus pais até. Veja o que dá criar filhos narcisistas. Ao dizer que nos sonhos eles todos estavam aos pés dele mesmo. Ainda que esses sonhos iriam se cumprir anos mais tarde, concretizando os planos de Deus,
Nesse momento, José revela vanglória e orgulho no coração, que, aliás, são um prato cheio para também cultivar a amargura. Filhos mimados, quando não recebem aquilo que têm, quando não recebem aquilo que desejam, aquilo que acham que merecem, são um prato cheio para cultivar a amargura no seu coração. A história da túnica e dos sonhos só serve para alimentar mais ainda a amargura no coração dos irmãos. No meio da história de José, se você fizer a tarefa de casa e ler esses capítulos lá de Gênesis, você vai ver uma história de um dos filhos que parece não ter nada a ver com o resto da história do José. O Judá e a sua nora Tamar. Mas essa história mostra o quanto a amargura, o ódio que vai crescendo no coração se transforma em insensibilidade, em ódio, em crueldade. O Judá tinha alguns filhos e um desses filhos se casou com a Tamar, mas ele morreu. A tradição da época dizia que então ela tinha que casar, o Judá tinha que dar o outro filho, o próximo na fila, para casar com a Tamar. Ele fez isso e esse menino morreu também. E ele teria que dar o terceiro filho dele. E o Judá fica com medo que esse filho também morra. E para não perder o próximo filho, ele pede para Tamar esperar até o filho crescer. Ele ainda é novinho, espera mais um pouco, Tamar. Pura mentira. O filho vai crescendo e nada dele lembrar da Tamar. Como isso demora, Tamar, que de santa também não tinha nada, se veste de prostituta e numa determinada ocasião, Judá acaba indo para a cama com ela. Judá também não tinha nada de santo, era casado, tinha filhos, mas viu a prostituta, achou ela bonita e deitou com ela, foi ter relações com ela, sem saber que era a Tamar. Quando descobre que a Tamar está grávida, Judá quer acusá-la, mas então ela revela que o filho é dele. Aí o Judá reconhece: você foi muito melhor do que eu nessa história, mas insensibilidade, crueldade fazem parte da vida do Judá. E tudo isso, medo, ciúme, decepção, violência, divisão familiar, é tudo o que, e mais um pouco ainda, é o que está reservado para essa família. De novo, perdoar não é fazer de conta que está tudo bem. Perdoar não é transformar o mal em bem, porque muitas dessas coisas aqui eram más e deveriam ser punidas como tal. Mas quando eles tomam essa decisão nas suas mãos e no seu coração e deixam que a amargura reine em seus corações, o que tem pela frente não é nada bonito. Aqui a história de José nos mostra que para perdoar é preciso confiar em Deus. Quem não crê no agir justo e correto de Deus, quem não crê que Deus pode restaurar vidas, que Deus pode restaurar pecados, que Deus muda realidades, jamais vai conseguir perdoar. Quem não crer que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo Deus, jamais vai conseguir perdoar. Talvez vai poder fazer de conta, passar a mão na cabeça, mentindo para si mesmo, dizendo: não foi nada. Por isso, quem não crê não consegue orar o Pai Nosso de coração, especialmente na oração que diz, na petição que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, que nos ofenderam. José sente na pele e na sua história o resultado da amargura, o resultado do ódio e da crueldade dos irmãos.
Numa determinada ocasião, o pai de José manda o José falar com os irmãos, até a história se desenrola, até ele chegar diante dos irmãos, e os irmãos têm diante de si, veja só, uma difícil decisão. Eles precisam decidir entre 3 coisas: deixar o José morrer no fundo do poço seco, onde eles jogaram ele, matá-lo com as suas próprias mãos, ou vendê-lo como escravo. Você entende por que eu digo que a amargura não tem condições de melhorar em nada, nem a sua vida e muito menos a dos outros? Depois, a decisão que eles tomam é vender o José como escravo. Eles pegam a túnica dele, aquela túnica especial, enchem ela de sangue de animal e entreguem para o pai para dizer que um animal tinha matado José. E então, quando pensam que se vingaram, agora estão em paz, a consciência pesa, a ponto deles não conseguirem mais conviver entre si. A consciência pesa, os acusa, aquela mentira, o ódio continua ali no coração. Não resolveu. Fizeram justiça? Talvez, mas não resolveu o problema. Para a felicidade deles, Deus intervém. E um problema, a fome, ter que ir comprar comida no Egito, é usado como oportunidade para arrependimento e para restauração. Enquanto isso, a vida de José parece ir de mal a pior. Vendido como escravo, ele até se sobressai na casa de seu senhor, até que a senhora lança os olhos sobre ele. E ele se recusa a deitar-se com ela. Talvez você pense, mas isso aí foi fácil para José. Nós não sabemos o que é ser escravo de alguém. Nós não sabemos, não fazemos ideia o que é uma cultura de escravidão, onde você não pode dizer não para sua senhora, onde você não pode contrariar o seu senhor. E o José foge. Ele contraria a senhora que queria deitar-se com ele. Ele é preso, jogado no fundo da prisão do faraó. Por temor a Deus e por respeito ao seu senhor, ele vai preso. Ela, a senhora, por amargura, decide mentir e jogar ele no fundo da prisão. Nessas circunstâncias, nós ficamos sabendo da confiança do José em Deus. Tanto ao negar o pedido da sua senhora, ele tinha um senhor maior a quem ele devia respeito, quanto ao cuidar dos demais presos, ao cuidar, ao ser honesto no seu trabalho e ao interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro do rei, que acabaram sendo jogados na prisão também. E depois, anos mais tarde, quando o copeiro lembra do José, porque o faraó teve um sonho que não só estava lhe tirando o sono, mas lhe tirando também a paz. Então, quando José fala ao faraó do significado do sonho e diz o que fazer por causa do sonho, implementa uma série de políticas para preservar a vida das pessoas da fome, José tem a oportunidade de vingar-se dos seus irmãos. Nós diríamos, ele está com a faca e o queijo na mão. Os seus irmãos vêm até o Egito. José poderia mandar matá-los. Vocês queriam se vingar de mim, agora eu vou me vingar de vocês. Mas a amargura e a vingança não trazem paz. E José decide confiar nesse outro caminho de Deus que parece tão estranho, chamado perdoar. De novo, perdoar não é passar a mão na cabeça. Por isso, antes de tudo, José prepara algumas estratégias para conhecer, para saber o que se passa no coração de seus irmãos. Quando ele percebe que a amargura cobrou o preço na vida deles, que a consciência os acusa,
Todas as estratégias que o José arma são para que aqueles homens tenham que revisitar a amargura em seu coração, tenham que revisitar o ódio, a crueldade, a insensibilidade e perceber o caos que eles têm gerado. Quando José percebe isso, ele se revela como seu irmão. E ali você pode olhar na sua Bíblia e sublinhar na sua Bíblia esses versículos em Gênesis 45, 4 e 5. O Bernardo vai anotar ali para nós nos comentários do Face também, Gênesis 45, 4 e 5. E você vai ler assim: eu sou José. Quando José fala e se revela quem ele é para os seus irmãos. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Veja, o José não passa a mão na cabeça. O José não diz que pecado não é pecado, mas ele diz que pecado é pecado. Mas o José confia em Deus. Ele sabe do caminho do perdão. E ele diz: não se aflijam. Foi para salvar vidas. Deus teve um propósito maior. Os irmãos têm a oportunidade da restauração. Têm a oportunidade, por causa do perdão, de se reencontrarem com o seu irmão que eles acharam que tinha morrido. Têm a oportunidade de pedir perdão nesse processo todo. Têm a oportunidade de confessar para o seu pai a mentira. Eles têm que dizer: pai, o José, que nós dissemos para ti que tinha sido morto por um animal. Pois é, pai, esses anos todos nós mentimos para o Senhor. Nós vendemos ele para o Egito, mas olha só o que Deus fez. Eles têm que confessar o pecado. Veja o que o perdão tornou possível. Uma história que estava fadada à autodestruição. E é isso que a amargura faz. Mas o perdão não somente possibilita que a vida do José seja restaurada, mas ele permite que a vida das pessoas ao seu redor sejam restauradas. Ele permite que vida de desconhecidos sejam salvas. Quando José confiou que Deus era o Senhor, quando José disse: eu não sou Deus, mas Deus é Deus. Você vai ler isso lá no capítulo 50 na sua Bíblia, nos versos 19 e 20, em Gênesis 50, 19 e 20. E 21 até, você pode ler junto. 19 e 20 vai dizer: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Pois é, isso aqui é dito quando o pai do José, o pai deles tinha morrido. E os irmãos pensaram: bom, talvez José não perdoou de verdade, ele só está esperando o pai morrer. Quando o pai morrer, ele vai levar a gente tudo junto. Sabe como é que é, né? Eles estavam ainda pensando em como eles agiam antes. Vamos agir a traição. Talvez o José vai nos trair quando o pai morrer, assim como nós fizemos, traindo a confiança de outras pessoas. Mas o José diz: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Deus é Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. José disse: talvez eu não entendi, continuo não entendendo por que as coisas aconteceram assim. Mas eu sei que aconteceu desse jeito e não tem como mudar a história.
faz parte da minha história. José não diz, foi bom que vocês me venderam. Não, vocês planejaram o mal. No entanto, Deus transformou em bem, porque José conseguiu ver o agir de Deus, e ele conseguiu confiar que Deus era Deus. Mesmo diante da injustiça, José conseguiu perdoar, ao invés de cultivar raízes de amargura, ao invés de cultivar a mágoa em seu coração. E essas raízes, a gente vê nessa história, elas crescem e produzem coisa feia, caos, morte, crueldade, dor, insensibilidade, que o perdão pode restaurar. E na sua história, e na sua vida, o que tem sido destruído pela amargura, você tem se deixado levar pela amargura? Se algo na sua vida tem sido destruído, tire um tempo também para refletir sobre isso. Tire um tempo para deixar que o perdão possa ser possível, tanto para a sua vida, quanto para daqueles que estão ao seu redor. Confie que Deus é Deus. Perdoe. Somente o perdão pode e irá restaurar o que a amargura destruiu. Amém. E eu quero orar com você. Senhor Deus, eu também conheço na minha vida o que a amargura pode e consegue destruir. Mas eu te dou graças, porque também conheço o que o perdão pode fazer. E eu te peço, Senhor, pela vida de cada um de nós, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs, pela vida de cada um que nos assiste nesse momento no seu lar, pela sua história, pela história de vida de cada um. Tu sabes, Senhor, o que cada uma de nós já passou, já experimentou, aonde ferimos, aonde fomos feridos, aonde pecamos, aonde sofremos o pecado de outros. Ajuda, Senhor, a pedir perdão e a perdoar. E ajuda na batalha do dia a dia, que esse perdão, que esse perdoar vença, porque nós confiamos no teu caminho, porque só o perdão é o caminho possível para a humanidade. Só o perdão é o caminho possível para cada uma de nós. Em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa aqui, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha aí pelas transmissões, convido para que você esteja online aí junto com a gente, nessa comunhão real, apesar de virtual. Essa terça-feira, a Tarde da Mulher vai acontecer pelo Facebook. A Tarde da Mulher nós vamos fazer de maneira intercalada. Uma terça-feira à tarde vai ser a transmissão pelo Facebook, como essa transmissão, essa terça-feira agora, e daqui a uma semana e pouco, né? Na próxima semana será a videoconferência pelo aplicativo Zoom. Então nós vamos intercalando os encontros aí, tá certo? Quarta-feira o estudo bíblico pelo Facebook também,
a live de oração na sexta-noite, e domingo que vem convido para você nos acompanhar na transmissão online do nosso culto. Nós temos distribuído aí algumas pesquisas, pedido aí para a comunidade, para quem a gente tem o contato, se diante da atual situação nós tivéssemos encontros presenciais, você participaria? Sim ou não? Se viesse, quantas pessoas da sua família viriam? Se você já respondeu essa pesquisa aí pelo WhatsApp, muito obrigado, deu as suas razões também. Nós estamos levando tudo em consideração para tomar também a nossa decisão em conjunto, com o conselho da Melqui BC. Não é uma decisão que eu ou o André, o nosso coordenador, tomamos sozinhos, é uma decisão tomada em conselho. Muito obrigado. Se você quiser ainda responder aí nos comentários do Face ou do YouTube, fique à vontade também, a gente anota a sua resposta também para essa pesquisa. Eu quero dar os parabéns aí para os aniversariantes da semana que passou. O Pedro, que estava aí com a gente. Cadê o bolo, Pedro? Temos que comer depois. Passou uma semana, mas está valendo ainda. Rodrigo Henning também. A Sula, a Edneia, o nosso querido Rodrigo Tambosi. E na próxima semana, dia 4 de setembro, aniversário do Johnny. Parabéns aos aniversariantes aí da comunidade. Temos também alguns pedidos de oração. Bernardo tem feito essa tarefa aí todo culto. Obrigado, Bernardo. Nós queremos orar pela cirurgia da Dona Maja. Dona Maja participa na Tarde da Mulher também. Ela é colega de escola da Betina, Ela trabalha também no Colégio Antônio Lúcio. E ela vai fazer uma cirurgia, queremos orar por isso. A Rafaela pede oração pela família, que Deus continue os guardando e agradecendo pela oportunidade de ouvir a palavra e da comunhão com os irmãos. José Crever agradece a Deus pela proteção na viagem. José e Singrid agora há um tempo lá em Ijuí, cuidando da Dona Maria Luísa, mãe do José. E também vovó da Leia, Nós vamos orar. Peço para que você, na sua casa, com quem estiver junto com você, se você puder se colocar de pé nesse momento, pode se colocar de pé. Na sua casa ou com seus familiares, você pode dar as mãos. Aqui, os que não são da família permanecem também em distanciamento, como mandam as regras aí agora. E nós queremos orar. Convido você para orar junto. Senhor nosso Deus, diante de Ti, nós trazemos também os nossos pedidos. Oramos pela Dona Maja e a cirurgia que ela tem pela frente. Obrigado, que parece haver uma possibilidade dessa cirurgia sair e nós queremos interceder por ela. Oramos também pela Rafaela, por sua família, que o Senhor também esteja com eles nos seus próximos passos e decisões que eles têm pela frente. Ao mesmo tempo, também agradecemos, não só a Rafa, mas todos nós, pela oportunidade da palavra e da comunhão. Precisamos, Senhor, realmente de dedicação nesse tempo. Assim, antes precisávamos nos dedicar, talvez para sair de casa, para vir até o templo, para vir até os locais de encontro. Agora nós precisamos nos dedicar para parar na frente do celular, na frente da televisão, do computador, para termos esse tempo também de comunhão. Isso exige um pouco mais de nós e, Senhor, te damos graças por isso também. E ao mesmo tempo te agradecemos que irmãos distantes podem participar desses cultos, desse nosso momento. E aqui queremos lembrar todos os que são de fora, de outras cidades e que têm essa oportunidade de estar conosco, e também os irmãos da nossa comunidade, como José e Singrid, que estão lá em Ijuí agora nesse momento, cuidando também da Dona Maria Luísa. Esteja com esse casal tão querido, Senhor, e obrigado pela proteção na viagem até lá. Assim, Senhor, nós colocamos nossos pedidos, oramos também pelas pessoas e pelas famílias enlutadas neste momento, pelos adoentados, pelos que estão nos hospitais,
por toda a situação que essa pandemia tem trazido sobre nós, sobre o país, sobre as famílias. Entregamos isso nas tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero pedir pela bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, te abençoe e te guarde. Ele fortaleça o teu coração, a tua fé em Jesus Cristo como teu Senhor. E Ele te ajude a perdoar, assim como somos perdoados, em nome de Jesus. Assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus e te conceda paz, paz que o mundo não dá, paz que a amargura não dá, paz que excede nosso entendimento e que guarda nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Gente, foi muito legal ter esse tempo com vocês, muito legal estar aqui também com o pessoal da banda e da transmissão, mas termos esse contato aí por meio da transmissão do culto, pelos comentários de vocês aí, é sempre legal. Depois do culto eu dou uma olhada, dou uma espiadinha nos comentários, é muito legal a gente poder ter pelo menos esse momento também de contato, de troca. Desejo a todos vocês uma boa noite, fiquem com Deus e uma abençoada semana. Até mais.